Isso porque o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, acusou os Estados Unidos em meio ao aumento da onda contra o regime no poder desde 1979. A ONG Iran Human Rights afirmou que ao menos, abre aspas, ao menos 51 manifestantes, fecha aspas, foram mortos pela repressão. Khamenei declarou que, mais uma vez, entre aspas, um bando de vândalos destruiu um edifício para prestar homenagem ao presidente dos Estados Unidos, que, segundo ele, é também, entre aspas, arrogante e será derrubado. O Ayatollah acusou ainda Trump de ter as mãos manchadas com o sangue de mais de 1.000 iranianos, o que seria uma referência à guerra com Israel no ano passado, quando os norte-americanos bombardearam instalações nucleares do Irã. Trump ameaçou mais uma vez, entre aspas, atingir duramente o Irã, caso as autoridades matassem manifestantes. Vamos ouvir então um trecho de uma fala dele. So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So, para falar sobre isso, eu vou conversar aqui agora com a analista de política internacional, a Natalie Holtz. Oi, Natalie, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao All News. Bom, vamos começar falando de Irã, situação entre Irã e Estados Unidos, que é antiga, né, Natalie? Essa situação entre eles ali é complicada, até porque envolve petróleo, envolve guerra, envolve uma questão também ali religiosa, uma vez que os Estados Unidos apoiam Israel. Queria que você falasse um pouco sobre essa fala do Trump e também sobre o que está acontecendo no Irã. Seja bem-vinda. Bom dia a todos, meus colegas aqui e também a audiência. Bom, a gente está tendo esse começo de ano bastante agitado no campo das relações internacionais, né? Então, além de toda a questão da Venezuela, a gente também tem acompanhado o desenvolvimento dos protestos que eclodiram no começo, acho que entre dezembro e janeiro, mas ganharam mais força agora em janeiro no contexto iraniano. E aqui a gente está, né, de novo, diante de uma nova onda de protestos que vai ter início ali muito por questões econômicas, né? Então, o Irã, ele é um regime bastante fechado, autoritário, né, a República Islâmica, e também é um dos regimes mais sancionados do mundo, o que junto com escolhas econômicas, corrupção, acabou conduzindo o país a uma situação econômica bastante complicada, né? E isso vai se refletir principalmente em inflação, perda de valor, né, da moeda, desvalorização da moeda iraniana, e com isso as condições de vida para a população iraniana elas vão piorando, né? E aí a gente vai ter o início desses protestos que estão acontecendo agora, muito mobilizados pela questão econômica. Então, as pessoas estavam indo às ruas protestando contra a situação econômica, e depois esses protestos eles vão, então, assumindo esse novo velho tom, né, que é essa busca de fazer frente ao regime, de manifestar a insatisfação popular com relação ao regime autoritário que existe ali no contexto iraniano já há bastante tempo, né? E como também já é de costume nessa longa histórica de mobilização social no contexto iraniano, a gente também está acompanhando altos índices de repressão estatal, né? Então a gente tem ali manifestações que começam, a gente vai tendo aquele ciclo de protestos onde elas vão se tornando maiores, né, com maior adesão da população. As demandas também vão se voltando muito mais para a questão de questionamento do regime, de defender mudanças estruturais que já são defendidas há bastante tempo. E conforme isso vai acontecendo, o regime vai ficando mais acuado e passa a se utilizar do fechamento e da repressão contra essas manifestações como uma estratégia para tentar conter e manter a sua sobrevivência. E aí, dois elementos que a gente precisa destacar nesse momento, com relação a essa onda de protestos que a gente está observando, acho que ainda é muito difícil de entender ou de saber se o regime ele vai ter a possibilidade de sobrevivência, ou se a gente vai, dessa vez, assistir uma onda de protestos que vai lograr conseguir algum tipo de mudança mais significativa, mas acho que algo que a gente precisa acompanhar, de um lado, é essa interferência externa. Acho que, historicamente, a gente sempre vai ter o apoio internacional a essas manifestações no contexto iraniano, principalmente advindas de países, né, do que a gente chama de Ocidente, como os Estados Unidos e os países europeus, mas agora a gente tem um presidente que está mais disposto a intervir, né, em situações domésticas para ampliar ali a sua esfera de influência, a sua capacidade de demonstrar força nas relações internacionais.
Então a gente precisa meio que tentar entender um pouco como isso vai se desenvolver e se o Donald Trump vai estar disposto a cumprir, né, as ameaças que ele fez, que é de trazer algum tipo de interferência. A questão é entender, né, mesmo se a gente tiver esse tipo de interferência, o quanto que ela vai ser positiva para essas pessoas que estão se manifestando. E do outro lado é tentar entender também como esses protestos vão atingir o regime iraniano, que já vem muito fragilizado, por conta da Guerra de 12 Dias, que a gente acompanhou no ano passado, onde Israel e Estados Unidos atacaram o território iraniano, e esses ataques revelaram ali muitas das fragilidades desse regime. A gente também tem ali um arrefecimento do apoio das proxies tradicionais, né, desses grupos que compunham ali a resistência iraniana, como o Hezbollah, os próprios Houthis, né, e o Hamas bastante já fragilizado com a situação de Gaza. Acompanhar, então, como vai ser a capacidade do regime de resistir e de lidar com essa nova onda de protestos nesse momento, né, diante desse momentum que parece bastante favorável para os manifestantes, embora ainda seja muito cedo para a gente entender exatamente para onde esses protestos vão se encaminhar. Relações Internacionais do Unicuritiba e doutora em Ciência Política. Nathalie, falei certo o seu nome? Hoff? É assim que se fala? Falou, isso mesmo, Nathalie Hoff. Você falou que a gente tem que acompanhar aí o que o Trump está dizendo. Eu não sei se eu desconfio do Trump, não. Depois que ele invadiu a Venezuela, eu estou começando a acreditar que ele vai tá doido para arrumar guerra com alguém. Né? Na Venezuela ele não arrumou, porque na minha humilde opinião ele fez algum acordo com os militares venezuelanos, mas a gente vai falar sobre isso aqui. Só que lá no Irã, essas discussões, essa troca de farpas entre Estados Unidos e Irã é antiga. Está sempre um acusando o outro. Você acha que pode escalar para uma possível guerra, já que o Trump está doido para entrar em guerra com alguém? Eu sempre falo para os meus alunos que do Trump a gente tem que esperar tudo, inclusive nada, né? Então a gente sempre tem que levar muito a sério as coisas que ele diz e ao mesmo tempo ter ciência de que ele pode mudar de ideia, né, do dia para a noite. Mas com relação a essa possibilidade de uma intervenção mais direta, eu acho que ela não é descartável. Muitos dos analistas que eu acompanho, principalmente ali nos Estados Unidos e que monitoram essas relações Estados Unidos e Israel e como eles têm olhado para a questão iraniana desde o conflito do ano passado, eles apontavam que Israel, né, e obviamente que se Israel está se preparando para uma possível nova agressão ao território iraniano, os Estados Unidos está ciente e certamente dará apoio, né, para esse tipo de agressão, mas de que Israel estaria se preparando para algum tipo de uma nova agressão ao território iraniano e que isso poderia acontecer no decorrer desse ano, justamente para tentar explorar essas fragilidades do regime e até mesmo talvez uma dificuldade de recuperação do ponto de vista estratégico militar por parte dos iranianos depois da guerra do ano passado, que foi bastante custosa ali tanto para a questão do programa nuclear iraniano, como também por conta dos mísseis balísticos, das defesas do país, né, que é um país sancionado e que, portanto, tem mais dificuldades até de reconstruir essas capacidades. Então, existe ali no radar desses analistas essa possibilidade de um novo conflito. Aí, aqui o que a gente vai ter que monitorar é se eles vão optar por deixar esses protestos acontecerem, né, numa expectativa de que eles possam derrubar o regime por dentro, talvez dando algum tipo de incentivo, outra forma de apoio mais indireto para essas manifestações, ou se em algum momento o cálculo estratégico que o Donald Trump possa fazer é que uma intervenção mais direta possa ser interessante. Aqui talvez o que possa dar uma segurada nesse ímpeto intervencionista dos Estados Unidos e do Donald Trump é essa memória ainda muito recente que eles têm dos efeitos que as intervenções americanas tiveram para os estados que passaram por intervenções no contexto do Oriente Médio. Isso, inclusive, fica evidente no contexto da Venezuela, essa necessidade de fazer uma operação precisa, rápida, que traz ali algum resultado, algum fato político que o Donald Trump pode reivindicar como vitória, mas sem um grau de interferência direta militar maior. Então, acho que a gente precisa acompanhar qual vai ser esse cálculo estratégico e se esses analistas estão corretos nessa leitura de que existe uma possibilidade de um novo conflito militar entre Irã e Israel com o apoio dos Estados Unidos.